E aí, divorciado pode ser feliz? Pode ter uma nova pessoa? Como que funciona o seu chamado ministerial? São perguntas importantes aqui, polêmicas. Eu quero entrar na luz da palavra com 2 textos de Jesus aqui que vai esclarecer um pouco e você vai gerar uma opinião. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Mas Deus quer que eu seja feliz? Mas e aí? Deus faz uma família destruindo outra? E aí como que funciona? Vamos entrar aí nesse tema, né? Então em Marcos capítulo 10 fala sobre cerca do divórcio, amém? Vamos lá. Saindo dali, Jesus foi para um território da Judéia, para além do Jordão, e outra vez multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele ensinava, segundo o que era o costume. Aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é permitido o marido repudiar a sua mulher? Quer dizer, repudiar é dar uma carta e abandonar a mulher. Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: isso foi por causa da dureza de coração de vocês. Moisés deixou escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus o fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher, tornando-se 2 uma só carne, de modo que já não são mais 2, porém são uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E em casa, os discípulos voltaram a fazer a pergunta sobre o assunto. E Jesus lhe disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Você vê a importância da proteção que Jesus ele coloca sobre o casamento? Nós vamos ler no outro texto, nós vamos ampliar nossa visão, mas eu quero explicar aqui o que Jesus estava falando para os fariseus que estavam colocando Jesus à prova. Porque assim, eles casam com a mulher começa a ficar velha, eles dão uma carta de repúdio: você é repudiada, some daqui, eu vou arrumar outra, e arrumava outra, e assim elas eram desprezadas, mulheres, ao decorrer do período. O homem colocava um monte de filho na mulher, e a hora que ela foi usada e abusada, ele abandonava a mulher. Então Jesus ele fez uma lei para proteger a mulher que era frágil. Ela nem condição tinha de pensar em ter uma carta de divórcio, em repudiar o marido. Mulher era praticamente apedrejada quando era pega numa situação de adultério. Então o que acontece? Jesus estava protegendo ali a mulher, porque ela saiu da casa do seu pai, ela largou os sonhos para servir o marido debaixo de uma submissão que era muito mais forte naquela época, né? E aqui o que acontecia, que os homens abandonavam as mulheres, e Jesus disse: olha, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, porque o casamento ele está conectado com a lei de amar o próximo como a si mesmo. Uma mulher sai da casa do pai, ali do conforto da mãe, da proteção do pai, e aí ela vai e se entrega para o marido, e aí o marido pega e a abandona. Então Jesus está falando: não, ela é extensão da sua carne, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Então Jesus deixa bem claro. Aí eles questionaram, falaram assim: não, mas Moisés falou que eu posso dar uma carta. Ele foi bem incisivo, ele falou assim: olha, aquilo que Deus, se você não aguentar ficar com a sua mulher, repudiar a sua mulher, se casar com outra, você comete adultério. Foi bem claro com aqueles homens, né? Mas agora a gente vai ler esse texto aqui em Mateus 19, ó.
Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para um território da Judéia. Além do Jordão, grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximavam de Jesus e, testando, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer coisa? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas são um só. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou a carta de divórcio para repudiar a mulher? E Jesus responde: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, se não, agora é a diferença do outro texto lá, se não por causa de relações sexuais, e se casar com outra, comete adultério, por imoralidade sexual, ou seja, por traição. E os discípulos de Jesus disseram: se essa situação do homem em relação à mulher, se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondendo, Jesus já estava chamando os discípulos e explicando num nível mais profundo. Então vamos lá ampliar nossa visão. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Então são pessoas que entendem, porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens o fizeram, decidiram ser. Há outros que os fizeram ser eunucos, mas por causa do reino de Deus, quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, está falando que quem tem capacidade de compreender isso, compreenda. Então, é importante a gente entender como que Jesus protegeu o matrimônio, protegendo a mulher, protegendo a família, protegendo a casa, a não ser por adultério, traição, situações que realmente é uma liberação de Deus. Então, o que você acha sobre esse tema? Qual a sua opinião? Você acredita que pessoas que passaram por um divórcio podem exercer ministérios? Comente sobre isso aí, coloque sua opinião, é importante você saber. Jesus disse isso, nós temos outros textos que falam sobre esse assunto, depois a gente pode entrar mais profundamente. Mas é isso, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Jesus quer proteger o matrimônio para que o casal seja uma só carne para todo sempre. Amém? Que você que está passando por uma crise no seu casamento entenda que a restauração é o caminho mais lindo que Deus quer. Uma restauração linda, transformando você, transformando o seu cônjuge, transformando tua casa, restaurando. Nós vamos ter encontro de casais, nós temos também no trabalho que a gente faz, rede de casais. Então é maravilhoso você poder estar lapidando, trabalhando o teu matrimônio debaixo dos princípios de Deus. A minha vida, por exemplo, eu amava a minha noiva, mas a gente vivia o inferno. Mas aí a gente conheceu o Evangelho, conhecemos Cristo, a gente começou a se acertar, e aí nós fizemos 25 anos de casado aqui nesse ano passado, e cada dia mais apaixonados. Embora a gente seja diferente, a gente pode trocar umas ferpas de vez em quando, porque nossa opinião é muito diferente, mas a gente se ama demais e amamos estar perto um do outro. Então é isso.
Que Jesus possa restaurar o teu matrimônio, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida. Coloque ele à luz da palavra e deixe a luz entrar. Você vai ver o que Deus pode fazer. Eu quero orar pela tua vida conjugal. Eu quero orar pela tua casa, orar pela tua família, sabendo que o divórcio não está no coração de Deus. Deus se entristece com a separação de um divórcio. Então, lute pela restauração, lute pelo teu matrimônio, lute pela tua casa. Isso daí você vai receber uma grande recompensa por você se esforçar para preservar essa aliança, esse pacto de ser uma só pessoa. Você vai ver o quanto vai valer a pena, tá? Então quero orar pela tua vida, orar pelo teu matrimônio, pela tua vida conjugal, tá? Querido Pai, quero apresentar esse matrimônio, essa vida conjugal, essa família, ó Deus, que ela nasceu no coração do Senhor, que teu filho, tua filha venha ter uma direção do Espírito Santo para restaurar, para cultivar, para fazer o melhor, em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja nessa casa, nesse lar, e o extraordinário de Deus se manifeste e se revela. Eu abençoo tua casa, tua família, o teu matrimônio, o teu relacionamento, em nome de Jesus, que você tenha sabedoria para viver o melhor no seu relacionamento conjugal, em nome de Jesus. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, que precisa dessa restauração, envia, fala assim: olha, eu orei por você, eu recebi a oração do pastor para mim, e eu orei por você e enviei essa palavra para você. Então que Deus abençoe tua vida, o teu matrimônio. Manda para essa pessoa, curte, comenta lá, eu quero saber sua opinião sobre esse tema tão polêmico, tão importante, tão atual, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, tenha um dia maravilhoso.